atividade. Bom, voltando aqui para a atividade, no caso do número 3, que nós paramos, que é o Anderson Silva, salário R$ 4.000. No caso do Anderson, ele vai ter que entrar naquela tabela. Por quê? Porque ele ganha R$ 4.000. Até 1.045, 7,5. Então, a gente vai ter que fazer aquele cálculo todinho de novo. Tá? Depois a gente vai explicar direitinho, vocês vão ter que refazer esse cálculo, porque, pelo que eu estou observando, algumas não entenderam. Então, o Anderson, salário 4.000, ele foi admitido em 1º de setembro de 2018. Se vocês não observar a data de admissão, vai ficar errada a atividade. E aí a gente não vai conseguir concluir essa atividade. Nós vamos ficar só batendo na mesma tecla. Eu vou até falar com vocês sobre isso, deixa eu só voltar lá passar. Professora, seu áudio está cortado. Só um minutinho, agora vai melhorar. Eu preciso que vocês observam a data de admissão desse funcionário, senão vocês não vão conseguir absorver a atividade. A primeira informação, depois do nome do funcionário e do salário, é quando que ele entrou na empresa. No caso do Anderson, ele entrou na empresa em 2018, nós estamos calculando o 13º de 2019. Então, ele trabalhou 12 meses, ou seja, ele tem direito nos R$ 4.000 de 13º salário. Na primeira parcela, ele recebeu a metade. Na segunda parcela, é os 4.000 do 13º, menos essa parcela aqui que já foi adiantada para ele. Então, ele teve um adiantamento, então, menos. Agora, para o cálculo da Previdência, você tem que fazer a tabela. Primeira, 1.045. Como que eu faço? Eu peguei os 4.000, eu peguei os R$ 4.000, eu vou fazer aqui, porque às vezes alguns não vão ver. Eu peguei os R$ 4.000 e calculei primeiro da alíquota de 7,5%, que foi 1.045. Então, diminuindo 4.000 de 1.045, deixa eu pegar a calculadora aqui. Então, sobrou 2.955 aqui, ó. Então, o que quer dizer isso? Que até agora só calculou sobre 4.000, sobre 1.045. Então, sobrou ainda 2.955, que não foi calculada ainda. Então, aqui, ó, eu diminuí. Então, sobrou 2.935. Não, peraí, gente, eu tenho que voltar lá na calculadora. 55. 55. Então, olha aqui, ó, eu estou fazendo cálculo só para me saber se eu estou tributando tudo. Então, o primeiro é esse aqui, ó,
1.045, tá aqui, ó. Deu R$ 78, esse aqui. Só que falta ainda 2.955, então eu vou para a próxima. A próxima é 1.044 a tabela, 9%. Então eu vim aqui agora diminuir os 1.044 que eu calculei também. Então, 1.044,60. Aí eu já tinha feito o cálculo aqui, ó, 1.044,60 vezes 9%. Deu 94, tá aqui. Só que aí, ó, 2.955 menos 1.944, ainda falta ainda para me poder concluir a minha conta. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar agora 2.955 menos 1.044,60. Sobrou quanto? Dá certo, essa calculadora aqui, do jeito que tá aqui, tá horrível. Deixa eu pegar a minha aqui do meu celular que vai ficar melhor. Então, olha aqui, 2.955 2.955 menos 1.044,60. Então, sobrou ainda 1.910, porque eu tenho que acompanhar na tabela. Então, sobrou ainda 1.910,40. Esses 1.044,60 tá aqui, ó. Eu já fiz, deu 94, é esse aqui, ó. Tá vendo? Então, deu 94. Agora, ainda sobrou 1.910 para calcular a previdência. Então, agora eu vou na de 12. A de 12 é até 1.044,80. Então, eu vim aqui de novo e diminuí. Sobrou ainda para mim calcular 865,60. Aí ficou agora sobre 12, que foi esse aqui, 1.044, deu 125. Esse faltou aqui, ó, eu não coloquei ele aqui. E mais o 121, então eu coloquei, ele faltou, aliás, ele faltou não, ficou errado aqui, ó, gente. Alguma coisa eu fiz errado aqui, mas aqui ó, de 12% é 125, que é o que está aqui. Eu vou passar esse material para vocês. Então, é só somar todas as previdências e abater nos 2.000 que vai dar o líquido. Aqui não vai ficar certo, porque eu não joguei todos os valores aqui. Tá? Então, aqui vocês vão ter que arrumar esse aqui. O total das alíquotas vai dar 418,95. Tá, eu vou... O 86, o total aqui deu 418? Isso, 418,95. Então, é só diminuir agora os 2.000 do adiantamento e os 418,95 da Previdência. Vai dar quanto aqui? 1.000. Deu 1.581,05. 1.581,05. Ou seja, vocês têm que pegar a tabela até ela acabar. Você vai primeiro faz até 1.045, depois 1.044. Você tem que ir na tabela de uma por uma. Então, arruma aí, ó, conserta aí, deu 418,95 e 1.581,05 total da Previdência Social aqui nesse caso.
No próximo, que é o da Márcia, sempre lembrando que nós temos que observar a data de admissão, e a data de admissão da Márcia foi 1º de 2 de 2018. Então, olha aqui. E ela ganha R$ 1.600. Ou seja, ela foi admitida em 1º de 2. Nós estamos fazendo de 2019, ela já trabalhava na empresa, ela ganha 1.600, então ela tem direito a todo o 13º salário. Então, ela vai receber 800, que é a metade, dia 30/11. Aqui eu não preciso dividir, porque ela não trabalhou mês parcelado. Depois, se ela recebeu 1.600 de 13º salário, onde 800 foi da primeira parcela, agora nós temos que calcular a previdência. E o que eu fiz? De novo, 1.045 vezes 7, que deu 78,37. Só que ela não recebeu só 1.045. Ela recebeu 1.600. Então, eu diminuí aqui, ó, 1.045, né, menos 1.600, ainda ficou 555 para trás, para somar. Então, esses 555, você joga agora nos 9%, que deu 49,95. Somando os 1.045 da tabela de 7,5 e os 555 da tabela de 9, deu 1.600. Totalizando, então, aqui, os dois, 78 mais 49, deu um desconto da Previdência de 128,32. Então, os descontos são, ela ganhou 1.600 menos 800 da Previdência, menos 78,37 do INSS, com a alíquota 7,5%, depois 9% do INSS, com a alíquota de 9%. Totalizando, ela vai receber 671,68. Esse aqui não teve que fazer o cálculo para multiplicar, porque ela tinha direito nos 12 meses. E no último caso aqui, para a gente ver mais as dúvidas, é o caso do João, né? Deixa eu só descer mais um pouco aqui. O João, ele foi admitido na empresa em 1º de 4 de 2017. Como nós estamos fazendo 2019, ele já trabalha na empresa 2 anos, né? Vai fazer 2 anos. Então, eu não preciso dividir nada, porque ele tem direito nos 1.200. Então, a primeira parcela dele é 600, com data para recolhimento dia 30 de novembro. E a segunda parcela, que foi o valor do 13º salário, 1.200, menos 600 do adiantamento. Então, tá aqui. Agora, para a base de cálculo da Previdência, o valor que eu vou calcular é o total, porque ele ganhou o total, ó. Então, aqui não é porque o salário dele é 1.200, é porque ele recebeu 1.200 de 13º salário. Então, o primeiro cálculo é 1.045, deu 78. Agora, 1.200 menos 1.045, resta ainda 155. Vezes 9, deu 13,95. Somando a Previdência, então, deu 92,32. Então, ficou assim o cálculo dele: 1.200 menos 600, menos 78, menos 13, que deu 507,68. Que essa parcela ela é paga dia 20 de dezembro. Agora, nós vamos aproveitar para ver as dúvidas em relação
a essas atividades. Eu gostaria que vocês falassem para a gente poder tirar as dúvidas aqui agora. Pode ligar o microfone de vocês e falar, gente. Professora, Pois não. professora, você pode repetir essa número 5 aqui, no caso da segunda parcela, de 1.200 para 155. Eu fiquei perdida nessa parte, você pode explicar de novo? Posso. Era 1.200 o 13º dele aqui, certo? Certo. Só que 600 foi o que ele recebeu dia 30. Então, dos 1.200, eu já vou tirar 600, vai sobrar só 600. Agora, para a base de cálculo da Previdência, você vai calcular todo o valor do 13º salário dele. Então, todo o valor, a base de cálculo é 1.200 aqui, não é isso? Certo. A base de cálculo é o valor que ele ganhou. E ele ganhou 1.200. Então, tá. Só que não foi calculado esse valor na primeira parcela. Então, a gente vai pegar só da segunda, para descontar a Previdência, pega o valor total, mas só é descontado na segunda parcela. Então, olha aqui, ele ganha 1.200 de 13º salário. A tabela primeira da Previdência Social, de 7,5%, é até 1.045. Então, sobre 1.045, jogou 7,5, deu 78. Só que de 1.045 para 1.200, porque ele recebeu 1.200. Então, e eu tinha calculado aqui só até 1.045. Então, de 1.045 para 1.200 deu uma diferença de R$ 155. Aí, esse 155 agora, porque eu já calculei o de 7,5, aí eu já vou para 9%, que deu 13,95. Se eu multiplicar 155 vezes 9%, deu 13,95. Somando 78 na alíquota de 7,5, mais 13,95, deu 92 só a Previdência, e 32. Então, vai ficar 1.200 menos 600 da primeira parcela, menos 78,37 da alíquota de 7,5%, e depois menos 13,95 dos 155 que foi tributado na segunda alíquota de 9%. Então, esse funcionário ele vai receber só R$ 507 na segunda parcela, lógico, né? Certo. Eu ou não? Sim, eu fiz um cálculo aqui de uma outra forma, porém o valor total deu o mesmo valor. Só o cálculo que foi diferente. Tá bom. É porque assim, eu tenho que explicar ele, né, dentro dos padrões, tá bom? Certo. Mas é só para vocês entenderem. Tem mais alguma pergunta em relação à atividade? Vamos ver. Não. Tá todo mundo Tranquilo. tranquilo? Sim. Bom, aqui na sala nós estamos com a Débora, a Luane, a Vivian, Poliana, a Andreina. Pessoal, vamos, agora a gente já encerrou a correção. O que eu peço para vocês é, em questão das atividades, principalmente em 13º, porque é assim, por exemplo, se você trabalha numa empresa que você entrou o ano passado, nós estamos calculando o 13º 2019 do final do ano, eu não preciso fazer a proporção desse 13º, porque ele vai ter direito aos 12 meses. Então, sempre que você for fazer, você vai observar, ó, a data de admissão. No caso da Margarida, ela entrou em 2019, então ela não tem direito
porque nós estamos fazendo o 13º é de 2019. Então, a Margarida, ela não tem direito a janeiro, nem fevereiro, nem março, nem abril, nem maio, nem junho. O 13º dela começa a contar de julho, porque ela entrou em julho de 2019. Aí, nesse caso, sim, você tem que pegar o salário, dividir por 12 e multiplicar vezes o número de parcelas que ela tem a receber, nesse caso. No outro caso aqui, ó, o Lucas, ele foi admitido em março. Quer dizer, ele não vai receber nem janeiro e nem fevereiro. Por quê? Porque ele não trabalhava na empresa nesse período. Então, ele vai receber só de março para frente. Então, nesse caso, você vai pegar o salário, dividir e multiplicar vezes o número de meses trabalhado. Agora, já no caso do Anderson, que entrou em 2018, quer dizer que em 2019, janeiro, fevereiro, ele já estava na empresa. A Márcia, o mesmo caso, ela entrou em 2018. E o João, também em 2017, todos esses funcionários que eu falei por último, eles vão ter direito aos 3 meses, a todos os meses de 13º salário. Então, é importante que você observe a data de admissão desse funcionário. Até aqui, então, ninguém tem mais nenhuma pergunta, não é isso? Então, vamos voltar para a sala para a gente agora falar um pouquinho sobre as férias. E lembrando que na próxima aula a gente não vai abandonar o 13º salário. Eu não vou abandonar, porém, eu vou voltar, a gente vai falar um pouquinho das férias e a gente vai ficar fazendo as atividades agora compartilhadas, ou seja, férias e 13º salário. Então, eu vou fazer só uma prévia das férias para vocês, mas eu vou estar enviando por e-mail material sobre as férias para vocês responderem, tá bom? Então, primeiro, o que é as férias, né? As férias, ela é um descanso remunerado que o funcionário tem. Então, você tem o direito a ter esse descanso remunerado. Ou seja, você não vai trabalhar, mas você vai ganhar para ficar em casa. E quando você tem direito a essas férias? Você tem direito a partir do momento que você completa 1 ano na empresa. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu entrei numa empresa dia 1º de março de 2019. Quando que eu completo 1 ano de empresa para me poder ter direito a minhas férias, que é o meu descanso remunerado. Eu vou ter direito às minhas férias no dia, a partir do dia 1º de março de 2020, porque eu entrei na empresa em 1º de março de 2019. Então, no último dia de março, no último dia de fevereiro, encerra minhas férias e 1º de março eu começo um novo ano na empresa. O valor que eu vou receber é o valor do salário que eu ganho. Então, se eu ganhar R$2.000, eu vou colocar um valor diferente. Vamos imaginar que eu ganho R$1.500. Então, o valor das minhas férias é os R$1.500. Qual é a diferença, então? A diferença é porque eu vou ganhar para ficar em casa descansando e não trabalhando. E a única coisa que o funcionário ganha a mais, nós chamamos de 1/3 de férias. 1/3 é como se você pegasse o salário e dividisse por 3. Quando você faz isso, você tira uma parcela. Então, como eu dei no exemplo, se eu ganho 1.500,
Se eu dividir 1.500 por 3, vai dar uma parcela de 500, não é isso? Então, as minhas férias vai ser 1.500 do meu salário, mais 500 de 1/3 que eu tenho de direito às férias. Isso é que o funcionário recebe quando ele tem direito a, nós chamamos de gozo de férias. Outra coisa muito importante, quem determina esse gozo ou esse período que você vai tirar essas férias é a empresa. Por exemplo, eu falo, não, mas eu completei 1 ano agora, dia 1º de março. A empresa pode falar para mim, não, mas você não vai entrar de férias em 1º de março. A empresa só pode te dar as férias, por exemplo, dia 1º de julho. Pode? Pode. A empresa tem até 11 meses, né? Vamos arredondar para não complicar, para liberar 1 ano e 11 meses para liberar o funcionário de férias. Eu estou arredondando isso aqui, porque na realidade teria que ser 10 meses e 29 dias, vamos pensar assim. O que a empresa não pode é deixar inteirar 2 férias. A empresa não deve deixar 2 férias. Por exemplo, eu completei a primeira, dia 1º de março de 2020. Aí chegou dia 1º de março de 2021, já está vencendo outra. Aí sabe o que vai acontecer? A empresa vai ter que pagar dobrado 2 férias para o funcionário, porque ela deixou acumular 2 férias, tá bom? Esse material. Professora, Oi. e se caso o funcionário já esteja um ano na empresa e de repente ele é mudado de cargo, mesmo assim ele tem direito às férias ou não? Quando ele é o quê? Um funcionário já completa, vamos supor que o funcionário já está com 1 ano na empresa, então ele tem direito de férias, Ele certo? já completou 1 ano. Uhum. Só que depois de 1 ano completado, ele muda ele de cargo. Então, no caso, depois que muda ele de cargo, e mesmo que ele esteja 1 ano na empresa, ele tem direito a férias ou não? Tem do mesmo jeito, ele mudou de cargo, mas a data, o que pesa aí é a data de admissão, tá? Tá. Não é, por exemplo, se ele mudou de cargo. Se ele, por exemplo, ele tem 1 ano e meio, aí ele muda de cargo, a empresa não pode deixar inteirar a segunda férias. O que vale aí é a data de admissão dele. Certo. A não ser que a empresa deu baixa na carteira dele e contratou ele de novo. Aí, no caso, se o funcionário que trabalha há um tempo com uma certa empresa, ele pode vender as férias? Ele pode vender só 10 dias. Só 10 dias? Só 15 não pode, né? Não pode. Não é permitido mais, não é permitido, bom, que o funcionário, que ele não tem esse período de gozo de férias. Ele pode vender 10 dias, que nós chamamos de abono pecuniário. É chamado de abono pecuniário, tá bom? Certo. Eu vou passar o material para vocês por e-mail com algumas questões. Não vai ter cálculo para a semana que vem. Não vai ter esse cálculo, né, do 13º. A gente vai fazer de férias. Mas isso é para que vocês assim tomem um fôlego. Vai ser só um questionáriozinho. E na próxima a gente já vai entrar com as férias para cálculo, tá bom? E assim, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: a gente está numa reta final, porque nós já estamos depois da segunda quinzena de maio. Então, eu preciso muito que vocês são ótimas alunas, eu tenho visto que vocês estão participando bonitinho,
fazendo as atividades. E lembrando, gente, que em relação às atividades, a partir de agora, quem entregar a atividade com data, depois que eu fizer a correção, o valor dela vai ser menos. Então, por exemplo, eu vou passar o questionário, você tem que fazer até que dia? Até a próxima segunda. Se você não entregar até no horário da aula da próxima segunda, eu vou receber a atividade, se você entregar depois. Só que ela vai ter um valor menor. Eu acho justo que aquele aluno que faz tudo direitinho, que ele vá com a melhor nota. Porque, assim, quando eu vou fazer atividade, eu não exijo de ninguém que a atividade que ela esteja correta, não é isso? A única coisa que eu peço é que faça, porque depois eu vou corrigir a atividade, eu vou corrigir ela. Então, é importante que vocês façam a atividade, mesmo que você não tenha certeza que a atividade está correta, faça e manda. E manda antes da data final da correção, porque sempre eu corrijo no dia da aula que eu tenho com vocês. Mais alguma pergunta? Se a atividade for revisada, temos prazo mais ou menos de quantos dias? Se a atividade for o quê? Por exemplo, agora acabamos de revisar, então, no caso, teria até a próxima segunda-feira para poder entregar essa atividade? Segunda-feira. Sempre é como se a gente estivesse em sala de aula lá na faculdade. Eu passo hoje, na próxima aula eu corrijo. Entendi. Tá bom? Certo. Então, gente, qualquer dúvida, fala comigo. Eu estou aqui para atender vocês. A gente sabe que o tempo não é curto, mas eu tenho tentado explicar bem minuciosamente. Depende de vocês também, pegar, né? Porque eu corrijo. Por isso que eu peço para todas que vocês estejam com o material na mão. E isso é importante, porque quando eu corrijo, aí vocês, estando com o material na mão, fica mais fácil para corrigir também, né? Então, eu acredito que a gente está numa reta final, né? Porque se a gente estivesse na faculdade, as provas de vocês já seriam agora em junho. Então, a gente está preparando já, faça todas as atividades, porque de uma maneira ou de outra, o importante nisso tudo é que vocês aprendam, é que vocês tirem proveito dessas aulas, viu? E conta comigo para o que der e vier. E qualquer coisa pode, inclusive, se for preciso, falar comigo no particular, tá bom? Certo. Então, gente, Obrigada. a aula está acabando. Lembrando que todas as aulas que vocês estão participando, eu estou colocando presença para vocês aqui, estou acompanhando para me saber depois. E vamos até na próxima segunda-feira. Hoje, no máximo até amanhã, eu passo o material no e-mail. É da Vivian, não é? E a Vivian está passando para vocês? É isso. Sim. Então, um abraço para cada um de vocês. Nossa aula só falta 5 minutos para encerrar. Um abraço para cada um de vocês. Fica com Deus e se cuida, tá bom? Obrigada, a senhora também. Obrigada para você também, professora. Tchau. Tchau. Tchau.